Fala pessoal, tudo bem com vocês? Geografia ou química? Ou química ou geografia, Sabrina? Acho que é uma quimigrafia. Olha aí, ó. Hoje, nas Ciências Humanas para o Enem, nós temos uma convidada especialíssima aqui, a nossa professora Sabrina, professora de Química de vocês, da mediação tecnológica. Hoje nós iremos trabalhar um conteúdo assim interessante, né, Sabrina? Tanto da geografia quanto da química. Isso mesmo, galerinha. Lembre-se que a gente sempre fala que os conteúdos eles não são abordados isoladamente, né? Todas as situações, ainda mais quando a gente fala de fenômenos da natureza, eles têm vários tipos de aspectos que podem ser analisados. E como nós estamos falando aqui das ciências humanas para o Enem, nada melhor do que juntar essas áreas para vocês poderem ter a noção de que de uma questão que às vezes você pensa que está só dentro da geografia ou dentro da química, a gente pode estar abordando conceitos de outras áreas e aí fica bom para você conseguir ter uma visão mais ampla do meio no qual nós estamos inseridos. Que tudo que acontece, gente, lá fora no meio ambiente, como a gente fala meio ambiente, a gente não pensa onde a gente está, né? A gente pensa lá fora. Tudo vai envolver a geografia, a biologia, a química, o português, na hora de vocês escreverem algo sobre. Então, a gente está trazendo essa pegada para o Enem, para vocês estarem mais bem preparados. Perfeito. Portanto, nossa aula já está começando. Vamos ver qual é o tema que vai trabalhar a geografia, a química. Vamos trabalhar alguns contextos interessantes aí. Vamos lá na tela, meu diretor. Professores Sabrina, professor Carlos, Ciências Humanas para o Enem. Olha só, continuando o assunto sobre a problemática ambiental, mas hoje nós trouxemos 3 assuntos bastante atualizados. Olha aqui, olha só para mim, venham comigo, venha cá. Problemas ambientais, existem diversos problemas. E esses que nós colocamos para vocês são problemas que que ocorreram e estão na nossa atualidade, Sabrina. Porque nós vamos falar sobre a questão da maré negra. O que é maré negra? Maré vermelha, os acidentes, ou vamos dizer assim, as tragédias, né, que ocorreram aqui no Brasil, como a tragédia de Brumadinho e de Mariana, que estão ligadas a um contexto econômico, a um contexto geográfico, mas também tem os contextos químicos. Um assunto que vamos começar a falar com vocês, chamado maré negra. Meu diretor, se você puder colocar aqui ao fundo na nossa tela, vai ser bem melhor para o nosso aluno entender. Olha só, maré negra, maré vermelha, impactos da mineração em Mariana e Brumadinho. É os assuntos que nós selecionamos para você compreender um pouco sobre essa questão ambiental, geográfica e econômica, tá? Beleza, galera? Vamos ver primeiro maré negra. Olha só que assunto importantíssimo. Por que é chamado de maré negra, né? Primeira coisa é definir. Não vamos ficar também fantasiando aí que é alguma coisa mal assombrada. Ai, a maré negra. Não, gente, nós estamos falando de fenômenos e aí nós temos 2 pontos que são importantes para a gente observar nesse quesito de fenômenos. Porque a gente vai abordar situações que ocorrem naturalmente e situações que evidentemente ocorrem por ação do homem. E lembrando que o natural pode ser intensificado de acordo com as práticas que nós temos perante o meio ambiente. Então, quando a gente fala maré negra, então assim, é um tipo de fenômeno que a gente pode considerar como uma catástrofe, que ela tem um cunho natural, mas é muito raro. Mas ela também tem um cunho que é, no caso, da ação do homem, que infelizmente hoje em dia é o mais comum. Só lembrando que para falar de uma maré negra é necessário a gente falar de um elemento da natureza, o petróleo. Esse elemento que é um combustível fóssil, né, Sabrina? Combustível fóssil que ele é encontrado, seja no subsolo ou seja no fundo dos oceanos. Isso mesmo. O que acontece nesse ponto quando a gente fala do petróleo? O petróleo, gente, nós temos um estudo sobre ele que vai de muito ruim para coisas muito essenciais. Então, a gente tem sempre aquele meio termo. Hoje em dia, boa parte dos materiais que nós temos industrializados, que são coisas que facilitam o nosso dia a dia, equipamentos, celulares, carros, a gente tem ali boa parte dos seus componentes
derivados do petróleo. Então, o que nós temos que entender quando a gente fala desse óleo da pedra, né? Já que ele é encontrado em jazidas subterrâneas com formação de milhares de anos. Ele é um recurso que é muito explorado e muito utilizado como fonte de combustível fóssil e também de matéria-prima de diversos materiais, principalmente plásticos, gasolina, diesel, querosene, parafina e muitos outros. Por quê? Porque o petróleo, professor, como o senhor sabe, ele é rico em hidrocarbonetos. Uma dica, rico em hidrocarbonetos, dica de química, hein? E aí o que acontece? Esses hidrocarbonetos, quando eles estão ali no meio do petróleo, nós temos uma mistura, né? Vocês lembram lá de química, lá do primeiro ano, a gente viu mistura homogênea e heterogênea? Pois é, o petróleo ele é uma mistura. E esses materiais, eles são trabalhados e refinados lá nas refinarias para ser feito a separação dos produtos, cada um de acordo com o seu tipo de uso e a sua temperatura de ebulição. É assim que é feito o refino do petróleo. Então, eu tenho uma coisa bruta, que é o petróleo que a gente extrai, seja das jazidas, do solo ou lá no mar aberto, né? E aí a gente trabalha e dele a gente extrai matéria-prima. É legal, é bonito, é um projeto bacana, a gente usa muito. Só que aí nós temos situações que podem acontecer e infelizmente vem acontecendo, que é esse fenômeno que a gente chama de maré negra. Ela tem esse nome justamente porque nós estamos falando do derramamento do petróleo, né, professor? Exatamente, derramamento do petróleo que pode ser ocasionado por um acidente, como nós temos inúmeros acidentes registrados na nossa história, de navios que afundaram ou o seu casco rasgou e aí derramou óleo no próprio mar, né? Também os oleodutos que às vezes são perfurados e consegue derramar toneladas e toneladas de óleo bruto. Porque um detalhe, como você falou, quando o petróleo ele é extraído lá do interior da terra, né, seja ele na superfície, seja ele no fundo do mar, ele vem bruto. Chega da cor bruta, ele vem da composição bruta. Para ele se tornar um produto, seja gasolina, querosene, óleo diesel, um botão, ele vai passar por processos químicos, processos industriais, para poder chegar até nós, consumidores finais. E essa maré negra, ela vem ocorrendo constantemente, porque o petróleo, a partir da Revolução Industrial, já entrando um pouco da história também, né, Sabrina? A partir da Revolução Industrial, que vai utilizar o combustível fóssil, petróleo, combustível gerador de energia, ele vai se tornar essencial, vamos dizer assim, para a sobrevivência humana, porque hoje nós dependemos muito ainda do petróleo. Sim, a gente ficar sem energia, a gente não consegue fazer nada, né? Exatamente, os nossos carros não funcionam, os aviões não funcionam, então tudo hoje depende do petróleo. E esse recurso natural, que é extraído lá do fundo dos oceanos e do subsolo da Terra, ele veio ganhando mais e mais força após a Revolução Industrial. E quando chega nesse estágio que nós estamos, ele passa a ser um elemento essencial para a vida e que aos poucos também vem causando degradação, como é o caso do assunto da maré negra, que é o derramamento do óleo. E é interessante notar que esse rompimento, os rompimentos dos oleodutos, os navios, né, os acidentes em poços de exploração causam esse derramamento que vai gerar uma problemática ambiental muito grande, professora Sabrina. Que seria, no caso, só estou citando o exemplo, a questão quando se derrama óleo no mar, espécies de peixes, crustáceos, as próprias algas, elas vão ser atingidas diretamente por esse óleo. Exatamente, são atingidas. Gente, porque o que acontece? Quando a gente tem ali, primeiro ponto, você deve até pensar, ai, professora, mas não deve haver reação química, porque o petróleo ele não é solúvel na água. Mas a água do mar, ela contém algumas substâncias que conseguem interagir com o nosso petróleo ali. E aí vão ocorrer séries de reações orgânicas. Mas o principal ponto, o que acontece? Quando a gente tem ali aquela camada do petróleo, porque como ele é menos denso e ele é apolar, ele não vai interagir com a água, ele vai ficar aquela camada. Imagine quilômetros de camada de petróleo.
Naqueles pontos onde a gente tem a nossa maré negra, porque ela vai chegar na costa, naqueles pontos não há como a luz entrar para a água, não tem troca gasosa, né, professor? Exatamente. E essas reações também que vão ocorrer ali, vão estar liberando para o meio ambiente substâncias tóxicas que vão atingir direto a vida aquática daquela região. Perfeito, muito bem, olha só. Então a maré negra, ela causa, a princípio, o primeiro impacto é justamente na área que ela está atingindo esse derramamento. Esse derramamento está se expandindo. No caso, se for no mar, vai ser uma área muito grande, porque as águas levam para outras partes. E se for na terra, professora, se esse óleo chegar nas praias? Quando chega nas praias, nós temos várias situações. Nós temos ali a contaminação do solo, né, da areia. Nós temos os animais que estão ali, que não vão conseguir reagir fazendo fotossíntese também, assim como na água, porque naquela região da areia nós temos várias vidas, tá, gente, de animais que estão ali. E aí tem os animais também, como as aves, as focas e outros que vão ficar com a sua pele impregnada por aquele óleo. E aí nós temos o prejuízo econômico, porque o turismo fica prejudicado. Nós temos um risco da saúde, porque pessoas que fazem uso daqueles animais para se alimentar naquela região, né, vão acabar ingerindo materiais tóxicos. E aí tem a vida direta daqueles bichos, daqueles animais que vivem daquele ecossistema. Então, quando chega aqui nas praias, imagine o trabalho que é limpar óleo da areia. Pensa você na sua casa, se você derrama óleo em algum lugar, sua mãe, e você vê que é uma areia, sua mãe fala, vai ter que limpar. Como que você vai separar óleo da areia? Trabalhoso, né? É um trabalho muito grande que organizações não governamentais, ambientalistas, os governos também trabalham nesse propósito para poder deixar os impactos, né, diminuírem nessa questão da contaminação. Até porque você percebe, como já foi dito, o óleo, o petróleo, ele é um elemento bastante poluente em contato com a atmosfera. Ele gera gases e também a questão também da viscosidade dele. Isso, porque o que acontece? O petróleo natural, ele está onde? No subsolo, seja aqui ou em alto mar. Quando ele está aqui na superfície, ele vai reagir com algo que ele não tinha contato antes, que é a luz solar, que é o oxigênio do ambiente também, porque lá nas jazidas, normalmente você vai ter o quê? Gás natural. Gás natural. Né? Você não vai ter o oxigênio como a gente tem aqui. Então, existe uma série de reações orgânicas que vão passar a ocorrer só por ele estar em um ambiente que ele não estava antes. E é aí que vem a questão da alimentação, que é muito importante a gente ter esse cuidado. Por quê? Porque a gente está falando de materiais que o nosso organismo, assim como dos seres aquáticos, não foram programados para degradar. Então, ele vai acumular, né, naquele primeiro plâncton, que depois vai o outro peixinho, e aí nós vamos atingir toda uma cadeia alimentar, reproduzindo ali materiais que não deveriam fazer parte do nosso organismo, nem do organismo desses animais. Perfeito. E aí na tela vocês observam os principais acidentes que ocorreram, né, de marés negras, pelo menos nos últimos 50 anos. Nós listamos os principais. Inclusive aqui, ó, dou uma dica para vocês. Esse da Deepwater Horizon, ele se tornou um filme, Horizonte Profundo. Procurem na internet, se você gosta de filme, assista. Fala justamente desse grande acidente que ocorreu numa grande bacia exploradora de petróleo lá no Golfo do México. Tá? Esses acidentes derramaram toneladas e toneladas de óleo ao mar, que atingiram também até as praias, causando um grande impacto ambiental. Galera, beleza? Entenderam o que é maré negra? Agora vamos para a próxima, né, Sassá? Maré vermelha. O que seria a maré vermelha? A gente falou agora há pouco, né, dessa questão do fenômeno. Nós temos a situação do fenômeno que tem ali um dedo humano, uma ação direta do ser humano, e nós temos um fenômeno que ocorre naturalmente com maior incidência. Pode ocorrer maré negra sem interferência do homem? Pode, mas é menos, o índice é bem menor. A gente pode ter ali no meio do oceano, por algum terremoto, alguma situação, alguma jazida se expor, né?
e sair o óleo, que ele vai vir para a superfície pela diferença de densidade normalmente, mas a maioria acontece com navios, com oleodutos e muitas outras situações parecidas. Já aqui, nós temos um ponto muito interessante na maré vermelha, porque é um fenômeno 100% natural. O que vai acontecer? Se você pesquisar na internet, você vai ver justamente que os locais onde aparece a maré vermelha, você vai ver como se fosse sangue na água lá, indo junto com as ondas em direção às praias. E isso que a gente chama de maré vermelha. E isso aqui é um fenômeno 100% natural. Aí você pensa, ai que bom, o homem não vai interferir em nada nisso, né? Não é bem assim. Infelizmente, nós estamos intensificando isso. Aí eles devem pensar, mas tudo que é natural não faz mal, né? Não faz mal, né? Olha esse pensamento. Não é por aí, porque se assim fosse, o petróleo também é um processo natural que o nosso planeta lá fez e produziu pra gente e a gente está explorando. Mas aqui, gente, é natural? É. Só que a intensificação disso prejudica a vida aquática e nós. Nós, exatamente. Nós estamos também sendo prejudicados por isso. Até porque a maré vermelha ela vai liberar alguns elementos químicos a mais. Mas vamos dizer o conceito logo para eles? Exatamente. Maré vermelha como já foi falado, a professora Sabrina falou, ela é um fenômeno natural de desenvolvimento das algas, né? Algas essas que podem estar tanto... Um detalhe, a maré vermelha, esse nome maré vermelha, mas está ligado ao mar? Sim, está ligado ao mar, mas ela pode também acontecer nos rios, tá bom, galera? Então, as algas, elas estão presentes tanto no mar quanto também no rio. Então, a maré vermelha é essa concentração de elementos químicos que vai dar essa coloração avermelhada e, geralmente, elas são ocasionadas pelas algas. Exatamente. Aqui nós temos uma situação que são as microalgas que vão estar em grande concentração, digamos assim, ao ponto de serem nocivas. O que acontece? Lembra quando a tua mãe fala que tudo demais faz mal? Exatamente. Elas são naturais, elas ocorrem naturalmente, fazem parte da cadeia alimentar aquática, elas são essenciais, elas são produzidas naturalmente e servem de alimento. Só que aí tem um ponto que alguns fatores vão interferir e vão fazer com que elas sejam produzidas em maior quantidade do que elas são consumidas. E aí nós temos o acúmulo, não é? E elas têm uma coloração, algumas vermelhas, amarronzadas, sabe? Aqueles tons que vão se juntando e aí dá essa maré que a gente chama de vermelho. O que acontece aqui? Como elas estão em grande quantidade, estão se reproduzindo em uma velocidade maior do que são consumidas, elas vão ali perpetuar por mais tempo no ambiente, se não tiver um predador para ir consumir na mesma intensidade. Aí você pensa, mas é um fenômeno bonito, né? Vermelho, imagina você ver o mar vermelho. Mas aí nós temos o ponto. Algumas delas produzem toxinas. São todas? Não, não são. Mas tem como separar? Também não tem. Não tem. E aí, quando a gente não consegue separar, o que acontece? A gente vai dizer que todo o fenômeno em excesso é um fenômeno ruim. Imagine que nós estamos em uma região litorânea, onde o professor Carlos e eu somos pescadores, e aí nós estamos diante de um fenômeno da maré vermelha. A gente vai poder pescar? Não. Não vamos. Principalmente pessoas que, na região litorânea, onde tem mar, pessoas que sobrevivem da pesca de crustáceos, seja ele o siri, né, o caranguejo, o camarão, né, são espécies que vivem desses alimentos que tem no mar. Só que o excesso, como você falou, o excesso de microalgas é que vai causar a intoxicação. Qual é o problema dessa intoxicação? Assim como para a vida marinha, para a gente também ela é nociva, né? Nos seres humanos, se você come uma ostra, por exemplo, que está fazendo parte aqui, ele se alimentou bastante, filtrou bastante água ali e acabou absorvendo bastante toxina que está presente na maré vermelha, o que vai acontecer? Com 30 minutos, gente, 30 minutinhos, dor de barriga, vômito,
diarreia. Se você é exposto durante muito tempo a esse fenômeno e se alimenta desses animais ali naquele local, com o tempo nós podemos, infelizmente, ter o desenvolvimento de câncer no nosso trato digestório. Porque essas substâncias, elas são ricas em um ácido ocadaico. Esse ácido, ele causa essa intoxicação e ele é cancerígeno. Então, é cancerígeno só pra gente? Não. Ele vai fazer mal para toda a vida aquática em excesso, porque em excesso ele vai produzir muita quantidade desse ácido ao ponto dela ser nociva. A professora Sara falou que é natural, que essas algas fazem parte da cadeia alimentar dos animais, elas são essenciais, são, só que em pequenas quantidades. Então, tudo demais faz mal. Faz mal, perfeito. Olha só que interessante, uma dica importante para você aí, galera. Olha outra informação interessante, que nós trouxemos algumas imagens da maré vermelha. O que acontece? Olha a concentração de algas que tem, né, nessa praia, olha a coloração, né, que ocorre, avermelhada ou laranjada, pode ser também. Um tom alaranjado, né? Dá aquela sensação de ferrugem, né? Exatamente. Então, isso é a maré vermelha. Um outro assunto que nós vamos trabalhar com vocês agora é a questão da mineração. Mineração é uma atividade econômica, isso aí vocês já sabem que ela é uma atividade econômica existente, retirada de minérios, seja no fundo, no subsolo, ou até mesmo aqueles superficiais, existem minérios na nossa superfície. É uma atividade importante para a economia dos países, só que essa atividade ela causa sérios impactos ambientais, porque as grandes mineradoras, elas retiram esse material, precisam passar por processos, né, para poder pegar esse material puro e agora fazer a parte econômica, que é dinamizar esse material. E a mineração aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, a nível mundial, é uma atividade muito rentável, porque elementos como o ferro, o ouro, o manganês, nióbio, né, o nióbio, são minerais que estão lá nas profundezas e precisam ser retirados, lavados e utilizados alguns elementos para poder separar das impurezas, né, Sabrina? E esse que é o ponto quando a gente fala da mineração, né? Porque ali a gente trabalha com separação de misturas. Gente, na natureza você não vai encontrar esses elementos puros 100%. Então, eles sempre vão estar na forma de compostos, na forma de substâncias. E aí a gente precisa fazer o quê? A separação desses materiais. E aí, nesses momentos de separação, é que a gente tem que ter o maior cuidado, né? Porque pode ter a contaminação. E além desse risco, ainda pode ter situações como a gente vivenciou nos últimos anos no nosso Brasil, que são situações de barragens, né? De rejeitos. O que são rejeitos? São restos do minério, coisas que não são mais utilizadas, não vão ser utilizadas. Só que o que as mineradoras fazem? Elas criam imensas barragens e depositam esses rejeitos de minérios. O exemplo do estado de Minas Gerais, que é um estado que concentra a maior quantidade de barragens de rejeitos de minérios, onde ocorreu 2 grandes acidentes que provocou uma degradação ambiental bastante considerável. Brumadinho e Mariana, que foram os acidentes ligados a essa situação da mineração. E que a mineração ela altera uma paisagem geográfica, porque causa impactos da retirada da vegetação, escavações. Interrompe cursos de rios, né? Interrompe os cursos de rios. Causa também a questão de doenças próximas às vilas, às cidades, porque uma grande quantidade de minério, né, ali, as pessoas bebendo uma água contaminada pode gerar sérias doenças para essas pessoas. Então, como a gente estava falando, né? Estamos falando de minério, estamos falando de metais. E boa parte desses metais a gente considera dentro da química como metais pesados, que são aqueles metais acumulativos, de difícil disseminação. A gente não consegue eliminar ele decompondo em substâncias que não sejam tóxicas ou que sejam menos nocivas. Eles são, né, metais pesados. O que acontece quando a gente tem contatos com esses metais? E não pense que, eu não vou andar descalço, eu não vou beber água naquele local. Acontece que esse tipo de exposição desses metais do solo e o trato que você faz para poder ter eles da forma pura
vai contaminar solo, contamina a água, contamina o ar. E como eles não são de fácil eliminação, eles são acumulativos. Então, pode gerar situações de doenças, quem tem contato, doenças renais, pulmonares, cardíacas, o câncer, né, de um modo geral, justamente porque às vezes você pensa, a barragem está a 2, 3 quilômetros do córrego onde eu faço a minha pescaria. Mas ela tem a parte... Tem a parte da água, né? Parte do da subsolo, água, do o solo, a chuva, né, que tem naquele local. E, infelizmente, acidentes como o que aconteceu com essas barragens. E nós trouxemos algumas imagens aqui para vocês observarem o que aconteceu. Olha, eu acredito que vocês tenham visto, os nossos alunos tenham assistido alguns anos atrás, esse acidente na região de Brumadinho, na região de Mariana, que foi o estouro da barragem de rejeitos de minérios, que afetou toda uma cidade, afetou toda a questão ambiental, porque poluiu o rio, inundou a cidade, desalojou... Pessoas ficaram doentes. Desalojou muitas pessoas, tanto que por causa disso, o que aconteceu? As pessoas entraram com processos contra a grande mineradora, que era a Samarco, ligada à Vale do Rio Doce, e ganhou processos porque ela afetou toda uma vida, a vida dos animais, a vida das pessoas que ali já moravam historicamente, plantaram suas raízes ali e de uma hora para outra perderam tudo, né, Sabrina? Isso. Para você ter uma ideia, os metais pesados como o cádmio, ele tem uma grande tendência de agir em áreas mucosas, então doenças pulmonares se tornam muito comum para pessoas que tenham contato. Aí a importância da gente saber as nossas situações, né, a química, a geografia, a gente tem um entendimento para poder evitar, né, para poder estar longe. Numa situação dessa, infelizmente, a população não teve para onde correr. Mas como o professor falou, quando a gente fala de barragem, todo mundo pensa em água. Mas a gente está falando aonde eram colocado aquilo que justamente é evitado que tenha contato com o meio ambiente, que é já o material contaminado, material que já não serve para ser reutilizado. Ele tem que ficar ali para que, com o tempo, aquele material se dispersa. Então, olha só, aqui o professor trouxe umas imagens bem interessantes, que é para você ter noção, né, que a gente pensa tanto nos desastres que ocorrem fora do Brasil. O Brasil é um paraíso, não tem desastre natural, mas nós temos situações que acabam sendo até piores. Perfeito. E olha só, essa imagem foi uma das imagens mais impactantes que nós tivemos. Um carro no teto. Só para você ter uma ideia, para ele chegar nesse teto foi muito rejeito de minério, lama de rejeito de minério que soterrou muitas casas, matou dezenas e dezenas de pessoas, chegou a afetar toda uma bacia hidrográfica, a bacia do Vale do Rio Doce, né, afetou a vida ali... A fauna e a flora. A fauna e a flora, então... Isso é a questão da mineração. Ok, galera? Vocês têm aí alguns vídeos para assistir, complementando esse conhecimento que você adquiriu na nossa aula, e nós voltamos para a atividade.